Agora, em termos de inovação, das ideias das empresas, elas seguem inovativa, assim, com inovação mesmo? Se a gente pegar, por exemplo, eu citei duas aqui. O Nubank, que foi uma disrupção no setor financeiro inteiro, e o iFood, que mudou o jeito de a gente se relacionar com entrega. Mudou nosso comportamento, inclusive. Tem a ver com isso ou a gente vê uma série de inovação nessas empresas startups brasileiras? Boa pergunta. Bom, obrigado pelo convite. Também é um prazer estar aqui falando sobre esses temas. Eu não acho que seja uma escassez de ideias ou de empreendedores capazes de executar essas ideias. Eu acho que é muito mais uma questão macro mesmo, né? É o capital de risco que ele está perseguindo retornos superiores ao que ele precisava antes. Isso fruto do patamar das taxas de juros, onde nós estamos hoje, que é uma conta que o cara faz na cabeça deles. Fala, poxa, antes com taxa de juros muito baixa, eu precisava de um retorno X, né, acima da taxa de juros para remunerar o meu capital de risco. Hoje, o retorno que eu preciso é muito maior do que isso, né? Então, não é uma escassez de ideias. Pelo contrário. As ideias continuam sendo boas aí. Continuam. Acho que tem que ter um alinhamento de diversos fatores. Tá. Né? Acho que boas ideias, bons empreendedores, equipes competentes, capazes, disponibilidade de capital também. Há algum tempo atrás, talvez 2 ou 3 anos atrás, quando você chegava com uma ideia de uma startup, com um pitch já bem feito, né? Não só uma ideia solta, mas uma coisa já mais organizada, era meio que corrente falar, cara, capital não vai ser o seu problema. Você vai conseguir captar recursos com investidores, tá? Se preocupe com os outros assuntos. Hoje não é mais isso, tá? Né? Levantar capital é uma dificuldade, né, importante hoje quando você está... Agora, Fabrício, você falou uma coisa do empreendedor, né? E o Rafael, por exemplo, o Rafael é brasileiro e ele mora em Nova York. Como eu falei no início da apresentação, ele lida diariamente, o escritório inteiro, né, lida com startups, né, aquelas ideias que podem virar bilhões aí de reais. O Rafael mora em Nova York. E aí, o que eu queria saber, eu queria entender aí de vocês dois, se vocês veem muitas diferenças do empreendedor, que óbvio que tem, do empreendedor brasileiro com o norte-americano. E quais são essas diferenças? Eu acho que o empreendedor norte-americano está um pouco mais acostumado com o mercado e um pouco mais acostumado a lidar com investidores institucionais, etc. Mas eu acho que o empreendedor brasileiro tem uma característica específica que a gente não encontra, acho que em empreendedores no resto do mundo. O empreendedor latino em si, né? Eu acho que os brasileiros, os latinos têm muito jogo de cintura, eles conseguem lidar com situações muito mais complexas. Eu acho que o arcabouço que a gente lida na América Latina é muito mais instável, o mercado é muito mais instável. Então, você como empreendedor tem que se adaptar muito mais a essas instabilidades e conseguir responder muito mais rapidamente do que em mercados um pouco... E essas instabilidades vêm da economia ou vêm do ambiente, que eu quero que o Fabrício fale também sobre burocracia, que essa é outra coisa que a gente tem que falar. Mas responda aí. Esses entraves aí dos empreendedores brasileiros. Eu acho que são vários fatores diferentes, né? Não é uma coisa ou outra coisa. Você tem muitas coisas. Você tem as pressões regulatórias, você tem... não sei, escassez de capital, tamanho de mercado, alcance, facilidade para se internacionalizar, facilidade para ir para outros lugares da América Latina. São várias coisas diferentes, não tem como a gente parar e apontar uma só. Fabrício, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos novos tempos de startups e principalmente de burocracia de trabalho, que era um assunto que a gente estava falando antes, inclusive, né? Sim. Acho que tem questões culturais, assim, importantes e que aos poucos elas estão se adequando, se moldando, né? Acho que nessa questão do americano pro brasileiro, para ficar só nesses dois exemplos, acho que tem uma cultura americana do empreendedor, né? Acho Eles já são incentivados a isso. Uma coisa muito mais enraizada ali, né? Essa ideia, o conceito, a ideia de empreender é uma coisa muito mais comum, né? Alguma coisa que está mudando aqui no Brasil. Acho que, felizmente, que você tem tido acho que uma geração mais nova que vê no empreendedorismo um caminho,
também, né? E não aquela ideia de trabalhar numa multinacional, essas coisas assim. Então, acho que isso tá mudando bastante. O que você vai atraindo, assim, algumas pessoas de vários perfis diferentes, né? Mas eu destaco 2. Acho que das pessoas que já trilharam carreiras em indústrias, vamos dizer assim, tradicionais, e que chega uma hora e fala, cara, eu acho que tem outro caminho, que é justamente o do empreendedorismo, não necessariamente da pessoa, fala, não, eu vou empreender aqui do zero, mas se juntar ou se conectar com outras pessoas, com outros empreendedores que vão demandando o que a gente chama de capital intelectual, né? Que você tem essa certa dificuldade das indústrias desse ambiente de startup. Chega uma hora, a startup ela tem um espírito startup, mas uma hora ela precisa falar, poxa, eu preciso de um diretor financeiro, de um CFO, preciso de um diretor de marketing, um CMO, aqui já experiente em outras indústrias para trazer aqui para o que a gente está chamando de startup, né? Então você vai se conectando, as pessoas eu brinco, vai cooptando, trazendo para o lado de cá pessoas já experientes que já têm uma carreira. E você também tem um público, uma geração mais jovem que já vê de largada uma alternativa ou de empreender ou de falar, cara, não vejo sentido na minha vida profissional de não trabalhar para uma startup.